somos as Anas. Eu sou a Ana Bonfim. E eu, a Ana Carol. E sejam muito bem-vindos a mais um de Pipoca. Hoje vamos dar continuidade à nossa saga maravilhosa, Shrek, né? O nosso ogrinho maravilhoso favorito. Então assim, vamos lá. Já começa obviamente com a narrativa, contando a história das princesas, contando a história do reino e tudo mais. Só que o narrador, como sempre, é uma surpresa. E dessa vez, quem é que está narrando? O príncipe. É o príncipe encantado. É, que a gente não sabe o nome dele, só descobre mais na frente. Mas é o príncipe que vai estar indo atrás da princesa. E quando chegar lá, ele tem uma surpresa tanto quanto nós. Quem está... Porque a princesa não está lá. Quem que tá lá? Um lobo. Justamente. Um lobo de coisa duvidosa. É, de gênero duvidoso. Mas enfim, aí ele olha e fica... Mas cadê a princesa? Ah, tá passando lua de mel. E daí damos a entrada, né? O início do nosso filme. Que é eles de lua de mel. Primeiro é numa casa de biscoitos, que vamos dizer assim, é o hotel 5 estrelas. Aí tem os passeios, que eles vão aborrecer os caçadores. Vão pra praia. Vão que inclusive passou a onda e vem a Ariel, mas não falamos sobre isso. Sim, a gente esquece. Vão fazer a aliança, né, forjada na hora, com uma Love You. Você não tem uma aliança de ouro forjada na hora, mas ela tem. Com certeza. E ia escapulir, né? Mas caiu assim, direitinho, igual uma luva. Então... Ainda deu uma declaração bem brilhante, assim. I love you, baby. Não, só I love you mesmo, gente. E depois dessa parte da lua de mel, eles vão retornar pra casa, né? Pra o pântano do Shrek. O Shrek volta e o pântano dele tá daquele jeito, né? Porque depois de todas as criaturas passaram por ali e ficaram assim, chuchu beleza. E até porque depois do acontecimento com o Lord Farquaad, todos foram para o casamento real, que foi no pântano, então estava todo bagunçado. Mas, logicamente, ninguém arrumou, né? Estamos falando sobre vida real. Quando eles chegam lá, dá de cara, obviamente, além da bagunça, com o nosso burro. Porque se não tiver o burro, não tem Shrek, entendeu? Era pra ser assim, Shrek sem Fiona, né? Mas tinha que ser o burro, sem o Shrek não existe. E o Shrek sem o burro também não. Pois é. Então ele olha e fala, burro, eu achei que você estava... de lua de mel também, porque, né? Ele arrumou uma namorada, dragão e tal. Dragoa assim, maravilhosa. Só que ele está no fundo do poço, porque tipo assim, a Dragoa está meio diferente. E ele não entende por quê. Então estão meio que separados, sabe? Né? Manda o burro embora porque eles querem ficar sozinhos. E aí, quando finalmente ele consegue expulsar o burro dentro de casa, aí chega uns carinhas de saia. Os carinhas... intimando eles a ir para o palácio, para conhecer tão distante. Para conhecer os pais. O Shrek disse Papai que não e mamãe. Vai. O Shrek disse que não vai, a Fiona disse que vai, o Shrek disse que não vai e a Fiona disse que não vai. E nesse lenga-lenga, o Shrek dizia assim, eu não vou de jeito nenhum, e é a última palavra. Aí já corta mostrando eles arrumando a carruagem para ir embora. Ou seja, ele aprende a primeira regra do casamento. Você não quer, mas você vai. Com certeza. A primeira regra do casamento é qual, Carol? A mulher sempre dá a cartada final. É sobre isso. Eles vão, né, pra tão distante. Ainda leva a mala do burro. Que tem que ir, né, obviamente. Que passa metade do caminho, vamos lá, vamos ver. E vai nesse resto do caminho também. A gente chegou? No burro, não. A gente já chegou? A gente já chegou! Não chegou, não! A gente já chegou! Não! Arrume outra coisa para interter. Aí o que é que ele vai? Burro! Aí ele vai, a gente já chegou! Sim, a gente já chegou. Aí começa, né, a entrada ali na cidade e tudo mais. Que tem todos os contos de fadas. Tem a casa da Rapunzel, da Cinderela, de tudo que você imaginar. Pois é. E começa a entrada e todas as pessoas, os camponeses, vamos dizer assim, vai acompanhando até a entrada, né? Aí o cara solta um monte de pombo e seja bem-vinda, Princesa Fiona e o seu amado príncipe. Porque assim, ninguém falou que quando ela casou, ela quebrou a maldição, mas continuou como ogra, entendeu? Com o outro lado dela, e não como princesa. E aí o povo não esperava por isso e achava que ia chegar um príncipe e uma princesa, mas chegou 2 ogros.
Que lindo. Uau. O que vale é o amor, minha gente. Sim. Isso é o que importa. Aí o interessante é que assim, ela indo e o Shrek dizendo, não vai, vamos voltar, vamos fingir. E que o a pai gente- dela também não é a mesma dinâmica que a mãe. Pois é. Então, eles indo, o pai dela e a mãe dela vindo, a mãe dela sorrindo, né? E o pai dela, vamos entrar pra dentro de casa, fingir que a gente não tá aqui no meio do caminho, minha gente, pelo amor de Cristo. Já no meio do caminho. Mas aí ele chega e faz pai, mãe e tudo mais, e vamos para o jantar, né? Porque já parte direto pro jantar. É porque assim, não basta a entrada emocionante, né? Aí vamos pro jantar mais emocionante ainda. Maravilhoso esse jantar. Eu amo. Tipo assim, tem aquele maravilhoso embate do Fiona, Shrek, Fiona, é Harold. A cena mais emocionante que a minha amou foi que o Shrek não sabia o que fazer com a água, mas o burro sabia. Ele tava, ó. Isso tudo antes do desastre do jantar acontecer. A Fiona se levanta, né, da mesa, porque já não aguenta mais a situação. Também quem não aguentaria, né? Eu já tinha saído em 2 tempos. Olha pra um, olha pra outro e vai embora chorar. Pois é. E aí é quando o Shrek se dá conta de que está magoando a pessoa que ele ama. Então ele vai atrás, mas aí ela sai na frente. É, e Entra dentro do quarto. aparece a Fada madrinha. da fada madrinha, porque assim, a gente sabe que a DreamWorks tira muita onda com a Disney. E na Disney, a fada madrinha, ela é a resolução de tudo. E na história do Shrek, a fada madrinha, ela é trapaceira. Ela é basicamente a vilã do filme. É, mas a gente não sabia disso até um certo ponto, né? Porque até aí ela foi a primeira aparição dela, né? Que é uma lágrima, um chamado, ou tipo assim, uma coisa assim. E como ela chorou, ela foi se apresentar como fada madrinha que precisasse ela E ela, tava tipo ali. assim, ela chega, como bem os pais dela sabiam, então logicamente a fada madrinha também não estava sabendo. Então ela chega já querendo arrumar um homem, sabe? E a gente Aí não ela- entende porque essa interação toda. É. E aí o Shrek chega dizendo que vamos voltar para casa. E aí é quando ela tem o primeiro choque. Ué, vocês são casados? Aí a fada madrinha vai embora, né? Ela entra, começa a discussão entre ela e o Shrek. E o Shrek fala que a gente precisava voltar pro pântano, porque aqui era muito diferente, porque ela fez de mudança. Aí é quando ela se abusa e diz assim: Shrek, mas eu mudei por você. E vai embora. Aí ele tem um clique choque. novamente. Porque assim, realmente, ela poderia muito bem beijar, né, um príncipe humano, vamos dizer assim, e viver. Mas ela tomou a decisão de mostrar outra forma dela por conta dele. Até porque ela teve uma aceitação melhor depois que conheceu o Shrek sobre o Justamente. outro lado. Justamente, então assim, por que não ele não fazer essa... Ela mudou tanto por ele, né? Tanto por ela quanto por ele. E por que ele não poderia fazer o mesmo? Pelo menos um pedacinho, né? Tipo assim, se adaptar à família. Tudo bem, eles são diferentes. Ninguém tá é dizendo igual. que não, Família é difícil. que não é. E se você não tiver essa adaptação, se torna menos viável ainda. Daí já parte para o pai e a mãe dela discutindo, né? Que ele não aceita. Aí ele fala, mas fulana é um ogro, por que isso? E aquela discussão toda. E ele vai pra porta, né? Que é quando a fada madrinha chega e diz que precisa Pra conversar. varanda. Aí ele meio pra mulher e diz que tá com uma dor no ferimento de guerra e dá um passeiozinho rápido É. pra ir ter uma conversa. E aí a gente descobre que ela é a vilã, porque ela tem um filho. O príncipe, aquele O príncipe do do começo. início é o filho dela, que é O o príncipe encantado. encantado que quer casar com a Fiona. E aí, ele... quando a gente entende a dinâmica dela, de dito que precisava de um príncipe, que não sei o que, porque ela quer que a Fiona se case. com o encantado. Pois é. Que é o filho dela, pra ela ter o quê? Acesso ao reino, tá ligado? Ela manda ele dar um jeito, né? Dê o seu jeito. Dá um jeito, porque senão vai transformar ele de volta. Só que a gente não sabe qual é isso. Qual é a transformação? Só sabe que tem uma ameaça ali que ele tem medo. Pois é, né? E indica, aí ele vai pra onde? Pro bar. Nesse bar, pra planejar a morte do Shrek. E aí a irmã feia, né, no caso, Diz que tem uma pessoa que é muito... que é capaz de fazer esse trabalho pesado. que ninguém se atreve a mexer com ela. Ele faz quem? Aí ele vai dar o dinheiro
E mostra só a sombra, né? Até então a gente não sabe o que é. A espada. Justamente. E quando ele volta pro palácio, ele arma um plano, tipo, vamos se encontrar, vamos ser pai e filho, isso tudo com... Ele meio que ameniza pra o Shrek encontrar ele em algum lugar. Que é justamente nesse trajeto que ele armou pra quem seja lá, que ainda não foi mostrado, matar ele. Né? E no outro dia o Shrek... Vai com o burro, obviamente. Porque obviamente já disse, olha, Shrek sem Fiona até existe, mas Shrek sem burro não existe. Não existe. E aí eles vão, né, atrás desse negócio. Tem até uma piadinha aí que a gente não vai repetir. Né, pelas pistas. E enfim, não conseguem encontrar. E daí a pouco eles sentem um rosnado. Eles acham que estão perdidos, né? Aí em seguida eles escutam esse rosnado. Aí ele faz, mas eu sou um burro. E aí é quando aparece o tal pessoa que foi contratada. Misteriosa, que é nada mais do que o gato de botas. Minha gente, aí ele fala, olha burro, que bonitinho, vem gatinho, vem gatinho. O gatinho indo, o gatinho atacou ele. O burro pra ajudar, deu logo uma coiçada. Pois é. Minha gente, aí eu ri, daí a pouco o Shrek acerta ele, joga ele longe, ele lona. Mas pra acabar com toda a briga, ele começa logo a se engasgar com uma bola de pelos. Porque ele disse, pra que eu vou ajudar a morrer se você tá morrendo? Quando ele bota pra fora, ele faz, opa, uma bola de pelo. E aí explica toda a situação, que ele foi contratado pelo pai da Fiona pra matar ele e tudo mais. E aí o Shrek, você vê que o Shrek fica muito decepcionado, porque ele, tipo, tentou dar um passo corajoso pra tentar ajeitar as coisas por quem ele ama. Mas não deu muito certo, porque o próprio pai não tava colaborando, né? E ele faz o quê? Ele vai... decepcionado. Aí ele lembra de um cartão que a fada madrinha tentou dar pra Fiona, só que ele acabou pegando na brutalidade, né? Que é uma lágrima de distância. E aí, pra ele entrar em contato com a fada madrinha, ele pede pro burro chorar. Aí o burro fica falando um monte de situação triste pra ele, mas sem nenhuma lágrima. Aí o gato de botas se contém. Aí vai lá e dá um pisão bem grandão. Só uma lagrimazinha. Aí cai no cartão. Aí faz... Oi, tá ativo? Então, no momento eu não estou disponível, mas você pode vir aqui até na minha casa que a gente resolve o seu problema. Aí desliga. E aí eles seguem as coordenadas e chegam numa casa. Só que a casa é uma casa assim de primeira, mas depois quando abre a visão panorâmica, é uma fábrica, minha gente. É uma fábrica. A fábrica da fada madrinha. Aí ele chega lá e diz, opa, nós viemos aqui fazer uma inspeção, porque ele fala para o segurança que eles são da fiscalização. Isso. E não é bom que a fada madrinha sabe que a gente tá aqui. Aí a fiscalização obviamente libera, né? E eles entram. Vai pra sala dela, nessa coisa que vai pra sala. Quando chega na sala dela, ela tá lá fazendo as poções dela. Pega ela fazendo uma poção meio lá duvidosa. Bem duvidosa, viu? Mas aí ela esconde e finge que nada aconteceu. E aí pergunta o que ele está fazendo lá. Aí ele faz, eu vim para ver se eu consigo dar um final feliz pra Fiona. Eu quero ela feliz. Aí a fada madrinha, nada contente, né? Porque ela quer que o filho dela seja e não ele. E começa a dar exemplos de contos de fadas de verdade, tipo Cinderela, Pequena Sereia, Branca de Neve. Aí ela faz sem ogro. Sem ogro. Então ele começa a se abusar e vai embora. Porque, tipo assim, se ela não vai ajudar, então, né? Ele vai embora. Eles fazem um embate ali, discutem e vai embora. Aí ele pega e sai. Só que aí no meio do caminho ele tem uma brilhante ideia. Porque os ajudantes dela, do carrinho, tem uma roupa branca com um negocinho verde. Aí ele é o quê, né? Ele veste, fica um negocinho verde. E eles carregam as poções, né? Então... Pois é, e entra na fábrica literalmente, sabe? Aí quando entra, vai pra poção e começa a procurar as poções. Aí acha uma poção do... Manda o gato subir, né? Que tem as prateleiras muito altas. Aí o gato acha ele manda procurar um de bonito, mas aí o gato acha um felizes para sempre. Aí vai pegar, né? Só que assim, a gente sabe que tem que dar merda em algum lugar. E qual é o B.O. que dá? Ele pega a poção, ele muito bem pega a poção, cai, mas aí sai caindo todas as outras. Porque na hora de puxar, no desespero, que o burro estava com ciúme do gato, porque o gato estava fazendo mais trabalho do que ele, não presta atenção na porta e passa o secretário que tinha pegado segurança, né? Logo de início.
lá na coisa de poções, né? Então eles têm que agilizar. E aí quando ele vai puxa com tudo e quebra tudo e começa Faz aquela tudo. confusão. Pois é. Aí eles começam, aí daí a gente percebe que as pessoas, que são os guardas, eram pombos. Porque eles liberam na hora do coisa, Há várias poções, né? Aquela poção grandona lá, rosa, que eu não sei eu o que acho que eles usam como base, né? pra fazer as outras. Os antídotos. Usa como base para fazer as poções. Então, assim, as pessoas são pombos. Os pombos, era pombo que tinha ali na gaiola, são pessoas. Aqueles outros carrinhos são aquelas referências da Bela e a Fera, que tem o relógio que fala, os negócios e tudo mais, né? Ou seja, são pessoas, objetos e animais que ela usa como escravo, ou seja, são trabalho escravo aí, né, gente? De várias maneiras. E daí eles conseguem fugir e a fada madrinha fica muito braba. Mas aí quando o pombo vem, que no caso é o secretário dela, né, com a lista de poções, aí eles todas estão certas, só tá faltando um. Aí quando ela vê que tá faltando um, ela faz, podemos usar isso ao nosso favor. Só que ela não revela qual é. O que é que ela vai fazer? É, qual que é o porque plano? já pula pra outra cena que é eles no meio da floresta, né, conversando o que é que vai Porque fazer, eles se iam toma fugindo, ou não. isso, eles fugindo e vendo qual que era a instrução. Então o burro vai e toma um pouquinho, aí ele faz, não tô sentindo nada, então vai ver que não funciona em burro. Aí o Shrek vai e toma, né? Eles continuam conversando e tudo mais e começam a chover, né? E param num lugar pra passar a noite, porque eles precisam voltar. E aí o burro, Nessa desmaia. passada de noite, do nada, o burro desmaia, o Shrek também, e já acorda as mulheres tudo. Uau, que lindo! Uau, que maravilhoso! E a gente não sabe o que é. Quando olha, o Shrek se tornou humano e lindo. E o burro se tornou um alazão. Que agora ele sabe cavar, trotar e correr. É lindo, maravilhoso, né? E a mulher fica e tudo mais. Ele fala, mas pera, a gente não pode ir. Desse jeito, porque a calça do Shrek cai, literalmente. Literalmente, né? A mulher fica tudo doida e a gente precisa trocar de roupa. Aí eles acham... de assaltar uma carruagem no meio do caminho. Sim, pra vestir e dizem que vai embora, né? Quando chega na cidade, por onde o Shrek passa, ele causa. Porque ele tá bonito e a mulher é tudo apaixonada porque por agora ele já não é mais um ogro, ele é um humano. Um príncipe. Ninguém sabe que ele é um príncipe, né? E mostra também porque, assim, essa poção, ela funciona em dupla. Então, se o Shrek mudou, a Fiona também vai mudar. Ou seja, a pessoa que você ama vai mudar. Pois é, o burro mudou. E a gente queria saber como que a dragão ficou. Só que a gente não descobre, né? Mas ficou uma incógnita aí que a gente passou a pensar. Como que ela ficaria? O que foi que aconteceu? Mas enfim. E mostra que na poção, né, o gato olha e diz que até a meia-noite, que inclusive o Shrek diz bem assim, mas também é tudo à meia-noite. Diz que à meia-noite, se você beijar a pessoa amada, você vai permanecer com a mesma fisionomia que você está. No caso, se ele beijasse... O feitiço se torna permanente. Isso, no caso, se ele beijasse a Fiona do jeito que ele estava antes da meia-noite, eles iam continuar daquele jeito. Caso isso não acontecesse, provavelmente eles iriam voltar a ser ogros. Ele vai em busca da Fiona, né? E quando chega, ele grita, Fiona! Aí ela, Shrek! Aí... quando ela se dá conta que também está transformada. Aí começa essa procura, né? E eles acabam se perdendo. Enquanto ele subiu, ela desceu, né? E quando ela ele encontra sobe... o burro, que tá um alazão. Sim. E o gato, e ele entra numa sala onde está a fada madrinha, né? Que prende ele lá e aí é revelado o plano que ela quer fazer. Como o Shrek mudou, a Fiona mudou e o Shrek também, ela não viu o Shrek humano, né? Então quem que aparece na frente dela? O príncipe encantado. E ele faz de uma maneira tão grande que ela acredita que é ele, né? Acredita. E que você vê que ela tem uma expressão meio duvidosa. Isso. E a fada madrinha mostra para o Shrek que aquilo ali é bom pra ela, que ela, se ele ama realmente, tem que deixar ela ir, porque ele só tá fazendo mal. Ela mostra de uma maneira assim tão arrumadinha, sabe? Tão perfeitinha, que ela acaba acreditando. Que tá sendo aquilo ali bom, de verdade pra ela, com ele sendo humano. Pois é, então o que é que ele faz? Ele vai embora. Ele acredita e vai embora, né? Como sempre. Só que nessa ida de embora, ele passa no mesmo bar que o pai da Fiona passou no início. O Harold. Pois é. O rei Harold. Quando ele tá lá bebendo e tudo mais, o
o rei aparece. entra. Só que não vê. É, só a voz, aí ele reconhece. Porque aí ele vai com aquela capa. Aí ele vai escutar, né? Que ele vai seguir por fora, né? Aí é quando ele entende toda a vacatrua, porque tipo assim... Tá o rei, tá a fada madrinha e tá o filho. E o Shrek, o burro e o gato por fora escutando a conversa deles, né? E fala que ele precisa fazer alguma coisa para se tornar permanente, porque senão ela vai retirar o feitiço dele. Você lembra, Harold, como você era? Aí a gente fica com a pulga mais atrás da orelha, porque a gente ainda não sabe o que é. Pois é, a gente só sabe que tem alguma coisa, só não sabe o que, né? Que prende muito ele. E dá uma poção pra ele, pra botar no chá da Fiona, porque a primeira que a pessoa que beijar vai se apaixonar, que no caso seria o marido dela, que é o príncipe encantado. Aí ele faz, tá certo, pai. Aí o burro, obviamente, não sabe ficar quieto. Pai. Mamãe? Aí ele começa a seguir, né? Só que nessa fugida, ele começa a causar fuzuê dentro da cidade. E a polícia vai atrás e prende eles. Aí, obviamente, essa casada se torna uma televisão, né? E nesse meio termo mostra os 3 porquinhos que tava cuidando da casa dele, que tava fazendo uma festa. O Pinóquio e tudo mais lá no coisa com o espelho. O espelho nós vimos aí que ele se tornou uma televisão. Uma televisão na vida real, minha gente. Mostra essa casa e faz, eu conheço o Shrek, solta dele, solta. Ai, minha gente, é uma resenha que só Jesus, né? E aí mostra eles presos nas correntes lá no calabouço, né, do palácio. E eles dizem que vão ajudar ele a soltar, né? E aí, do nada, se torna 007. Errou feio, errou rude. Chega, 007 não, Missão Impossível. Missão Impossível. Aí começa a tocar, Shrek, nós vamos lhe salvar. Pam, 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 pam. Aí bota o negócio e faz bum. Eu sei que soltam ele, né? E eles formam um plano pra ir acabar, porque tá tendo uma festa. Naquela noite teria o grande baile, né? Que no caso é a bênção do pai da Fiona para o casal, né? Pois é. Aí o Shrek diz, Biscoito, você ainda conhece seu amigo padeiro? Ele fez, sim, conheço, porque nós vamos precisar de muita farinha. E daí a pouco baixa o Frankenstein, porque, minha gente... Não, o Frankenstein, aquele que sai, o Godzilla, né, que sai invadindo a cidade e derrubando as coisas. Pronto. E mostra que vem um biscoito gigantesco, né, destruindo tudo pela frente. Aí começa lá e joga um negócio. E assim, dá uma briga da infeliz dentro da cidade, mas o quê? Todo mundo está dentro do palácio curtindo, né? As outras pessoas. Aí começa, que não foram convidadas. Aí começa a chegar, né? João e Maria, não sei quem, não sei o que inclusive tem uns que vai pro lixo, porque é muito pequeno. Aí nesse coisa o Shrek consegue entrar dentro do palácio e joga alguma coisa no biscoito, acaba quebrando os braços, né? Ele cai na água. O Shrek vai lutando aí, e os guardas tá lá de novo, mas aí o gato de bota vai enrolar eles e começa a brigar, porque ele tem uma dívida de sangue com o Shrek, né? Porque ele tentou matar o Shrek e o Shrek não matou ele. E nesse meio termo já mostra o encantado com a Fiona, né? Os dois de branco. E a Fiona diz assim, encantado, você passou o batom? E ele fez, sim, de cereja, quer provar? Porque ele queria que ela beijasse ele, né? Porque ele achou Mas ele não... que ela tinha tomado a poção. Mas o pai dela, quando foi dar a poção, acabou se compadecendo da situação. Porque, tipo assim, ele estava enrolando ela e ela ia viver uma mentira. Pois então, e ele não queria que isso acontecesse com a única filha que eles têm, né? Até porque o segredo que ele guardava também incluía uma mentira. E mostra que ele tá e ela não quer acreditar, né? Que aquele dali é o Shrek. E a fada madrinha começa a cantar. Sim. E nessa coisa o Shrek chega, né? Depois que eles dançam lá e tudo mais, o Shrek consegue chegar até a Fiona e diz, para! Largue a minha mulher, porque o encantado tá quase beijando ela. Aí ela faz, Shrek! Aí a fada madrinha faz, beija ela que ela bebeu a porção. Aí ele beija, aí fica todo mundo apreensivo, né? Quando ele termina de beijar ela, ela dá um taekwondo nele. Aí ele faz, aí ela faz, Harry, ele fez, opa, eu acho que eu dei o chá errado. Aí começa a briga dos dois lá e eles acabam
pegando um no outro. Porque ele, como ele sabe que tá brigando com a fada madrinha, todo o poder dela está na varinha. Então ele tenta tirar isso dela. Essa varinha. E o burro e o gato pegam a varinha, né? Só que eles acabam se distraindo, porque a fada madrinha é coisa. E o encantado, que é o filho dela, pega a varinha e joga nela. Contanto que ele joga nela, ela faz um feitiço, né? Rapidamente. Só que esse feitiço acaba rodando e caindo em quem? No Harold, porque ia bater na Fiona, só que o Shrek entrou na frente, e na frente do Shrek entrou o Harold, né, que não queria viver mais a mentira. E aí é onde é revelado, pra defender a filha, é onde é revelado que realmente ele é, né, que ele é um sapo. E por isso ele tinha preconceito, ele era um sapo. Ele é um sapo. No caso, o pai dela é a clássica história da princesa e o sapo. E o sapo. Detalhe, a mãe dele também não sabe, a mãe dela não sabia. Nesse contratempo que a gente esqueceu, bate na armadura do Harold, que transforma ele em sapo, e volta pra ela, que transforma ela em bolhas. Ou seja, em nada. E a varinha quebra, né? Só fica o óculos e a varinha quebrada. Pois é. E aí, depois de todo esse reconciliamento entre a mãe... A Fiona e o Shrek finalmente se abraçam e tudo mais, e ele diz: você quer ficar assim? Porque bate à meia-noite, né? Você quer ficar assim ou você quer se tornar o que a gente era? Porque no caso ele queria agradar a Fiona, né? Então ele poderia fazer esse sacrifício de ficar humano. E pela primeira vez no filme ele não tomou uma decisão só por ele. Tipo assim, ela vai ter que concordar. Não, ele pergunta a ela se ela quer. Aí ela diz: eu amo você. Aí quando ela vai beijar com o ogro que eu casei, aí não beija, aí eles se transformam. Tem realmente uma transformação. Aí sim eles se beijam. Porque se eles se beijassem antes, eles iam ficar naquela forma. E eles esperaram, né, da meia-noite transformar em ogro pra daí se beijar. E começou a festa, né, onde tudo deu certo, onde deu tudo maravilhoso, né? Todo mundo comemorando, e a música da vez é Vida Soma, vida na vida louca, vida na vida louca, Living na vida louca. E tem uma cena pós-crédito, tá? O dragão estava estranho porque ele estava grávida. Pois é. Então, aparece com um monte de filhotinho. Então, provavelmente, no outro filme a gente já sabe que vai ter o burro sendo pai. Então é isso, gente. Não esquece de compartilhar, se inscrever, nos seguir lá no Instagram. Continua assistindo, né? Nos assistindo, parte 1 e outra sugestão que você queira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vida na vida louca. Lembra? Vida louca.